Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E o assunto do vídeo é curiosidade, porque agora que estamos em época de BBB, um vídeo que eu acho que vocês vão adorar, com uma curiosidade muito louca e um pouco macabra, é a origem do reality show, a origem do Big Brother. Porque sim, o Big Brother tem uma origem histórica, tem uma origem muito interessante e um pouco macabra, eu pessoalmente acho. Então esse vai ser o assunto do vídeo de hoje e já compartilha com seus amigos porque ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Ó, pessoal, basicamente o Big Brother foi baseado num livro, foi inspirado num livro muito famoso chamado 1984, de um autor chamado George Orwell. O livro é esse aqui e fica a recomendação de leitura porque é realmente muito interessante. Então eu vou contar a história do livro pra vocês ligarem os pontinhos e entenderem mais ou menos o que eu tô querendo dizer, de onde veio a inspiração. O livro do 1984 foi escrito em 1948, né? Ele só trocou os dígitos. Em 1948 tava tendo a Guerra Fria, né? Aquela treta toda, tinha acabado o nazismo, o stalinismo ainda tava rolando a todo vapor. Então assim, era um momento meio crítico, né? Onde o George Orwell especificamente e a população, né? O mundo tava muito desiludido, né? Vendo o que o ser humano era capaz de fazer, vendo todos esses regimes totalitários. Então o livro, ele se passa em um universo distópico, em uma sociedade distópica, porque na cabeça do George Orwell era o que a gente poderia virar, né? Caso a gente continuasse, a sociedade, a humanidade continuasse no caminho que tava. E o título é justamente 1984, porque assim, querendo ou não, esse futuro não tá tão distante de nós, né? Então é muito interessante ver o livro por essa ótica. E qual que é a história do livro? O que que acontece no livro? Igual eu mencionei, pessoal, o livro se passa em uma sociedade distópica onde o mundo é dividido em impérios e se passa no império da Oceania, que vive um regime totalitário, tipo foi o nazismo, tipo foi o stalinismo, enfim. E gente, qual que é a característica principal de um governo totalitário, né? É um governo onde as pessoas não só elas perdem seus direitos políticos e tudo mais, mas é um governo onde o Estado interfere na vida íntima das pessoas, na vida pessoal, nas escolhas pessoais das pessoas, na liberdade individual mesmo de cada um. Então, na sociedade do livro, as pessoas elas são vigiadas pelo Estado, elas têm que seguir as regras do Estado, que senão elas são mortas, são torturadas e tudo mais. E é uma sociedade onde tem uma dualidade muito grande, né? O que inclusive eles chamam de duplo pensar. Por quê, pessoal? É uma sociedade que vive em constante guerra, mas ao mesmo tempo tenta fingir que tá tudo bem, né? Então, por exemplo, tem o Ministério da Paz que cuida das guerras, tem o Ministério do Amor que cuida das torturas, tem o Ministério da Fartura que cuida da fome, né? Tentando administrar a fome por causa desse tanto de guerra. Tem o Ministério da Verdade que constrói as mentiras históricas. E essa dualidade, ela existe tanto que o próprio lema do partido é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Porque pra eles, né, estar em guerra o tempo todo era pacífico, né? Serem escravas do Estado era a liberdade que elas poderiam ter, e ignorância é força, né? Porque pessoas que não pensam, pessoas que não têm capacidade de questionar, pessoas que ficam na ignorância, né, acabam sendo controladas, e pra eles isso era bom. O livro é inclusive muito interessante, mas bem perturbador por causa disso, né? Porque ao mesmo tempo que é um universo distópico, uma obra de ficção, isso não é tão longe do que a gente já viveu em regimes autoritários, em regimes totalitários, e é uma possibilidade, né? Então assim, se a gente tivesse ido pra frente, poderia acontecer de verdade. Mas ok, vocês já entenderam mais ou menos o contexto. Qual que é a treta do livro, né? O livro, ele se passa nessa sociedade distópica e o personagem principal, ele se chama Winston Smith. Ele é um cara que é funcionário do Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade, né, ele faz as mentiras, ele cuida da propaganda política e do revisionismo histórico. O trabalho do personagem principal, o emprego dele é reescrever notícias antigas de jornal pra parecer que o partido sempre existiu, que o governo sempre foi aquele, fazer com que não existam registros contrários ao governo, pra parecer que o governo não mente, pra parecer que o governo sempre foi positivo, enfim, ele manipula a história, ele conta várias mentiras pra ficarem lá registradas. Mas mesmo que o Winston, o personagem principal, tenha esse emprego, em segredo, né, no coração dele, ele é contra o partido e fica imaginando como seria um mundo sem aquilo e como seria se tivesse uma revolução, né, uma revolta e as pessoas tirassem aquilo tudo. Então ele tá vivendo num governo onde tudo é controlado, inclusive os pensamentos dele, ele não pode ter pensamentos diferentes do que o partido prega. A língua deles, eles têm uma língua chamada novilíngua, onde não existem palavras que você possa falar mal do regime, né? Então assim, é realmente um mundo terrível.
terrível, né, onde o governo deles, que é um governo terrível, cruel, assassino, é um governo que manda em absolutamente tudo da vida das pessoas. Tá, mas ok, esse vídeo tá ficando assustador, né? Vamos entender agora o que isso tem a ver com o nosso Big Brother, né? Onde que eu tô querendo chegar. Igual eu mencionei, galera, no livro 1984, todas as pessoas, elas são vigiadas pelo Estado, né? Pra que ninguém saia da linha. E como que é feita essa vigília? Agora vocês vão começar a entender o que eu quero dizer. No livro 1984, o governo vigia todas as pessoas por meio de um aparelho chamado teletela. O que é a teletela? É uma espécie de televisão que, ao mesmo tempo que transmite imagens, captura imagens, né? É uma televisão que filma o tempo todo que as pessoas fazem como câmeras de segurança. E, gente, eu acho muito interessante pensar, porque o livro é de 1948, na época não existia esse tipo de tecnologia. Então, realmente, o George Orwell, ele foi bem visionário nas coisas que ele escreveu. E aí, o que acontece, pessoal? O tempo todo, as pessoas que vivem na Oceania, né, que vivem no livro, o tempo todo as pessoas estão sendo vigiadas por teletelas. Tem que ter uma teletela em todos os cômodos da casa, tem que ter teletela em todos os lugares, porque as pessoas não podem fazer nada sem ser vigiadas. Vocês já estão entendendo, né? E o que acontece, pessoal? A teletela, igual eu mencionei, é uma espécie de televisão que passa os programas do partido, né? Passa a propaganda política. Mas quando não está passando propaganda política, ao invés de ficar desligada, o que fica aparecendo na teletela é a imagem do líder do partido, do grande ditador, que é o Grande Irmão. Agora a ficha caiu, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Até porque originalmente no livro, né, sem a tradução, Big Brother. Então, o Big Brother, o Grande Irmão, ele é o grande líder, ele é o ditador dessa sociedade totalitária. Ele é a pessoa que fica vigiando todo mundo. Tanto que o que fica escrito na teletela o tempo todo é The Big Brother is watching you, né? O Grande Irmão está te observando, está zelando por você. Tá sempre de olho, da mesma forma que nós estamos sempre de olho lá na casa do Big Brother, né? O nome, inclusive, copiou, né, gente? E aí, baseado nesse livro, né, que foi lançado em 1949, mas sempre fez muito sucesso, é um livro muito famoso, muito reconhecido até hoje. Baseado nisso, em 1999, né, 50 anos depois do lançamento do livro, um holandês teve a ideia de fazer um reality show baseado nisso. E assim, gente, dá pra gente pensar que o Grande Irmão somos nós, né, que estamos observando as pessoas que estão lá na casa do Big Brother, mas na verdade o Grande Irmão é meio que o apresentador. Porque, reflitam, pessoal, no livro 1984, as pessoas não podem ter contato com o mundo exterior, né, não podem saber o que tá acontecendo no mundo, as relações que as pessoas podem ter de amizade, de amor, casamento, enfim, são muito reguladas. Então, da mesma forma que na casa do Big Brother, no livro, o único contato que as pessoas têm com o mundo exterior é por meio do Grande Irmão, né, por meio do apresentador do programa, por exemplo. E assim, gente, as teletelas realmente é tipo a câmera do Big Brother mesmo, né? Porque não só vigiam, veem tudo que acontece dentro da casa, mas quando aparece a imagem do Big Brother na televisão, da mesma forma que as pessoas no livro tinham que exaltar o Grande Irmão quando ele aparecia na teletela, quando aparece o apresentador lá na televisão do Big Brother, como que as pessoas na casa ficam? Tadá! Cheguei! Elas comemoram, elas ficam felizes, elas exaltam, até porque é a única pessoa que elas podem ter contato, é a única fonte de notícias do mundo exterior, né? É a única fonte de verdade. Se o apresentador quiser mentir e falar que tá tendo a Terceira Guerra Mundial no mundo, o pessoal da casa do Big Brother vai ter que acreditar, porque não tem nenhuma outra fonte. E assim, se vocês ainda pensarem mais longe, da mesma forma que o Big Brother do livro, né, que o Grande Irmão, que o grande líder, ele faz essa manipulação psicológica nos habitantes, né, que se sentem constantemente vigiados e tudo mais, da mesma forma o apresentador e o público, né, que tá assistindo o reality show do Big Brother, exerce essa influência psicológica, né? As pessoas dentro da casa do Big Brother, elas têm que tomar atitudes pra agradar o público, né? As pessoas que estão assistindo, os grandes irmãos que somos nós. E da mesma forma o apresentador, ele também dá umas instruções psicológicas, tenta dar um amparo psicológico pra quem tá pirando lá dentro da casa. Então, gente, é muito interessante pensar que meio que o mundo do George Orwell se manifesta, mas de uma forma bem reduzida, é óbvio, né, dentro da casa do Big Brother. O Big Brother é inspirado no livro 1984, tanto que manteve, né, o mesmo nome e tudo mais. Então, pessoal, basicamente
basicamente essa é a origem do Big Brother, do reality show que existe não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham achado interessante, porque assim, eu pelo menos nunca mais vi o programa da mesma forma depois que eu descobri, né, a origem, depois que eu li o livro. Inclusive fica a recomendação para quem se interessar do livro 1984 do George Orwell. É uma obra muito interessante, é um livro medonho, mas é um livro muito importante pra gente refletir sobre a vida, sobre a sociedade. É um livro que com certeza vai mudar a sua perspectiva sobre o mundo, sobre as coisas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais curtinho, um vídeo de curiosidade, mas um vídeo que eu tenho certeza que vai trazer uma reflexão pra vocês. Espero que vocês lembrem disso quando vocês forem ver o programa depois, e eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Muito obrigada pela atenção e eu vejo você no próximo vídeo. Hey, brothers! Um beijo!